No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, aguardando aí mais uma edição do programa 18 horas. Um abraço especial para você que está no Mano, hein? Hoje é sexta-feira, juntos novamente, dia 3 de julho de 2020. Karime Leão, tudo certo? Olá, tudo lindo, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Valeuzaço, galera Valeu. do Mano que sempre participa com a gente aqui também do programa, não é? Karime, mais uma vez sextou, né? Exato. É finde, né? E a gente faz o quê, Karime? Vai pra onde? O que acontece, né? Bom, nós vamos aí nas lives da vida aí, né? Desta vez é com Alceu Valença e também Elba Ramalho, olha que bacana. Geraldo Azevedo também, entraram todos juntos nesta eterna onda aí das lives. É bacana, é MPB puro na veia, né? Oh, o trio está se preparando aí para a primeira, né? O primeiro projeto de live que eles fazem aí, que é do Grande Encontro, é um show que eles já trazem há muito tempo, inclusive já estiveram em Manaus algumas vezes ao vivo no Teatro Amazonas. Pois é, né? O show do trio acontece em formato acústico, com transmissão que será feita diretamente do palco do Teatro Claro Rio, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, bora anotar para não perder esse showzaço. Adoro os três Sim, juntos. bacana. Vai ser maravilhoso, hein? Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo neste domingo, dia 5 de julho, às 2 da tarde, no canal oficial do grupo no YouTube. Então vamos nessa, Karime, conferir mais uma live, né? Na nossa, sem dúvida, né, e nossa dançar um quarentena, bocado, dando né? tempo. E dançar um bocado, pular um bocado também com eles. Maravilha. Bacana. 6 horas e 3 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. Estamos mais uma vez começando o 18 horas desta sexta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein? Acaba de ser divulgada a relação com os nomes dos deputados que aparecem na lista apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima, do PSC. Na lista escrita à mão aparecem os nomes dos deputados Joana Dark, líder do governo na Câmara, na Leã, Maiara Pinheiro, Saulo Viana, Terezinha Ruiz, Belarmindo Lins, Carlinhos Bessa, Roberto Cidade e Abdala Frache. E no final da lista aparece escrito o percentual de 5%. Nos bastidores, especula-se que essa seria a relação de deputados que receberiam propina do governo para apoiar o Wilson Lima na Assembleia Legislativa. Mas esse assunto ainda será investigado pela Polícia Federal. Todos os deputados que aparecem na lista deverão ser convocados para prestarem esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal e explicar por que seus nomes aparecem nessa relação apreendida pela Polícia Federal durante a Operação Sangria na última terça-feira. Bom, e com essa revelação, a situação se complica ainda mais para o governador Wilson Lima e também para os deputados da base governista. A consequência desse novo escândalo é imprevisível. O certo é que essa será mais um reforço aí para o impeachment do governador Wilson Lima. É uma situação insustentável. A lista agora é notícia nacional e pode comprovar a relação promíscua entre o governador e sua base aliada lá na Assembleia Legislativa. Bom, e vamos repetir os nomes dos deputados. Joana Dark, líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, Maiara Pinheiro, Saulo Viana, Terezinha Ruiz, Belarmino Lins, Carlinhos Bessa, Roberto Cidade e Abdala Frache. E no final da lista aparece escrito o percentual de 5%. Esse governo, como a gente anuncia aqui, como a gente noticia aqui, não para de produzir escândalo. Cada dia a população é surpreendida com um escândalo novo. Como disse a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, está instalada no governo uma organização criminosa e, segundo ela, comandada pelo governador. E
está aí repercutindo em nível nacional e internacional, né, Karine? Realmente nós estamos aí passando uma certa vergonha. 6h05 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e se passou mais um dia, hein? E o governador Wilson Lima não demitiu simplesmente nenhum dos envolvidos na Operação Sangria da Polícia Federal. Simone Papais, que está presa na penitenciária estadual, continua secretária de Saúde do Estado, assim como a gerente de compras da Suzan, Alcineide Pinheiro, e também João Paulo Marques, nomeado recentemente para a chefia da Procuradoria da Superintendência de Habitação do Amazonas. Todos simplesmente estão presos e mantidos nos cargos sem prejuízo nos salários. Exatamente, Carlão. O governo continua como se nada tivesse acontecido. Até parece que não houve a operação da Polícia Federal aqui no estado, que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e prendeu 8 pessoas, entre funcionário do alto escalão do governo e empresários envolvidos na compra fraudada e superfaturada de 28 ventiladores pulmonares numa loja de vinho. A operação da Polícia Federal mostrou que uma organização criminosa atua dentro do governo e que tem o governador Wilson Lima como líder, segundo a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo. Wilson Lima teve 2 aparelhos celulares e um tablet apreendidos. Os policiais também foram na casa do governador e confiscaram computadores, documentos e R$13 mil em espécie. E até agora, o governo do estado não tomou nenhuma atitude para impedir que novos atos de corrupção sejam praticados. E diante dessa paralisia em que se encontra a administração estadual, a CPI da pandemia aprovou por 4-1 requerimento com recomendação para que o governador Wilson Lima exonere as secretárias de Saúde Simone Papais e de Comunicação Daniela Sayag. Simone Papais está na penitenciária do estado desde a terça-feira, quando foi presa durante a Operação Sangria da Polícia Federal. E na reunião da CPI, nesta sexta-feira, o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, pediu o afastamento do governador Wilson Lima e também do vice Carlos Almeida, do comando do estado, por envolvimento em uma organização criminosa instalada no governo, conforme apontam documentos do Supremo Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral da República. O parlamentar afirmou que o Wilson Lima e Carlos Almeida deveriam ser afastados de suas respectivas funções até o final das investigações que apuram suposto esquema de corrupção, fraude à licitação e desvio de recursos públicos federais destinados para o combate da pandemia do novo coronavírus no estado do Amazonas. Bom, e hoje, vejam só, Carla Polak, a marqueteira do governador Wilson Lima, não prestou depoimento para a CPI da pandemia como estava previsto. O advogado de defesa alegou que Carla Polak não estava preparada para o depoimento. O depoimento, então, foi transferido para a próxima segunda-feira. Vamos conferir mais informações sobre essa história na reportagem de Azaf Augusto. O depoimento da marqueteira de Wilson Lima, Carla Polak, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, foi adiado para a próxima segunda-feira, a pedido do advogado dela. A oitiva de Carla aconteceria nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Péricles, o advogado de Carla alega que ela não teve tempo para se preparar para o depoimento, mesmo tendo sido convocada na última terça-feira. Ontem, no final da tarde, houve um pedido do advogado da senhora Carla Polak para adiamento do seu depoimento sob a alegação de um tempo exíguo para que ela se preparasse para a oitiva e também porque não ter acesso a documentos da CPI. Esse pedido ele foi parcialmente deferido em relação à oitiva dela, apesar de ela ter sido intimada na terça-feira, mas como ela precisa se preparar um pouco mais, nós adiamos a oitiva dela para segunda-feira, às 10 horas da manhã. Carla Polak foi citada diversas vezes em depoimentos anteriores dados à CPI, como uma pessoa influente no governo do estado, mesmo sem ter cargo na administração pública. Ela convocava reuniões com secretários sem a presença do governador e do vice-governador, criava projetos para a saúde e o governador Wilson Lima acatava. Nos bastidores, ela é chamada de governadora.
Ainda durante a sessão de hoje, a CPI da pandemia aprovou um requerimento de indicação ao governador Wilson Lima para que a secretária de Estado de Comunicação, Daniela Sayag, e a secretária de Estado da Saúde, Simone Papais, sejam exoneradas de seus cargos. Simone foi presa na Operação Sangria da Polícia Federal e está detida desde a última terça-feira. Chegou a se cogitar que o pedido fosse estendido aos demais alvos da operação, que também têm cargos no Estado, como o diretor jurídico da Secretaria de Estado de Habitação, João Paulo Marques, e a gerente de compras da Suzan, Alcineide Figueiredo. Mas isso não aconteceu. O deputado governista Dr. Gomes apresentou voto contrário ao requerimento, afirmando que não quer obstruir as investigações, e a recusa dele ao requerimento é para não ser precipitado. Eu acho muito precipitado um pedido de afastamento. Já o deputado Fausto Júnior disse que a exoneração de envolvidos nesses escândalos era o mínimo que poderia ser feito. Deveria fazer seria a exoneração dessas pessoas, Alcineide, João Paulo, Perseverando, salvo engano, Perseverando já havia sido exonerado. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o depoimento da Carla Polack é um dos mais aguardados pelos membros da CPI. Os deputados querem saber como é que uma pessoa que não tem cargo formal no governo tem tantos poderes na administração pública, ao ponto de indicar e apresentar em abril Simone Papais como a nova secretária de Saúde e aprovar projetos milionários para a Secretaria de Estado de Saúde sem o consentimento do secretário da época. Olha só, esse projeto milionário é conhecido como Anjos da Saúde e custaria ao governo do estado simplesmente a bagatela de 6 milhões de reais, sem que inclusive até hoje se tenha conhecimento dos resultados desse projeto. E o que é pior ainda, Carla Polack conseguiu que o governo do estado nomeasse o marido dela, o psicanalista Inácio Ferreira, para o programa Anjos da Saúde. Em outras palavras, segundo a CPI, a marqueteira de Wilson Lima manda e desmanda na atual administração, a ponto do deputado Serafim Corrêa chamá-la de governadora. Pois é, e se o Cid estivesse aqui, com certeza ele falaria que é muito cacique para pouco índio. Gente, temos aí muitos grupos externos com influência nesse governo. São interesses pessoais, são interesses de grupos empresariais prevalecendo sobre o interesse da sociedade, do coletivo. 18 horas. Olha só, e se mantida a coerência das últimas manifestações públicas, a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas deve orientar o presidente da casa, o deputado Josué Neto, do PRTB, a prosseguir com o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Alberto Almeida Filho. A decisão deve ser anunciada na próxima terça-feira, como explica a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir. Nesta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto, informou que vai anunciar na terça-feira se vai dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Josué disse que vai apresentar o parecer da Procuradoria da Casa, que já se manifestou várias vezes a favor do processo, inclusive no próprio Tribunal de Justiça. Quando o processo de impeachment foi aceito na Assembleia, o deputado Dr. Gomes, do PSC, mesmo partido do governador, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, pedindo uma análise da legalidade do regimento interno da Assembleia. E o desembargador Wellington Araújo concedeu uma liminar. E o impeachment saiu da pauta na Casa Legislativa. Na época, a Procuradoria da Assembleia informou que o processo de impeachment nunca esteve suspenso, mas foi parado apenas por uma cortesia ao Tribunal de Justiça, como explicou o advogado da Casa Legislativa, Robert Wagner, no julgamento que ocorreu em maio. Apesar dessa consciência tranquila da Assembleia, nós paramos a tramitação do processo para que não se especulasse de maneira alguma que a Assembleia Legislativa poderia estar desobedecendo a autoridade de decisões emanadas dessa grande corte. Em manifestações no dia do julgamento no Tribunal de Justiça, alguns desembargadores disseram que a decisão não iria suspender o impeachment, como falou o desembargador Paulo Lima.
tudo bem que se suspenda, mas não há repercussão dessa suspensão nos processos em andamento, porque não é dispositivo questionado, não está embasando o processo de impeachment, está baseado na lei federal, nos precedentes do Supremo, então... Com todas essas manifestações jurídicas a favor, a tendência é que o presidente deve anunciar o prosseguimento do processo de impeachment, embasado na Lei Federal 1079 de 50. E será possível que os deputados façam o julgamento das denúncias, que podem levar ao afastamento ou até à perda dos cargos do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a Assembleia Legislativa do Amazonas não pode ser omissa nesse momento. O Estado vive uma grave crise política, com o governador sendo apontado como líder da organização criminosa. A crise da saúde do atual governo vem desde o ano passado e foi, é claro, agravada com a pandemia da Covid-19. Vamos lembrar que mais de 2.700 pessoas morreram, muitos por falta de atendimento médico e por falta de ventiladores. O governador, como gestor, tem responsabilidade pela saúde do Estado e responsabilidade direta também por muitas dessas mortes. E se provado na Justiça, ele deve sim responder por crime de responsabilidade. O processo de impeachment é hoje uma exigência da sociedade amazonense e os deputados vão decidir se o governador e o vice devem ser responsabilizados ou não com a perda do mandato. É o que é mais chocante, que muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso o governo priorizasse a saúde e não houvesse tantos desvios de recursos do erário público. Mas o que a política federal mostrou é que existe uma organização criminosa, a Polícia Federal, que existe uma organização criminosa desviando os recursos da saúde e comprometendo assim o atendimento à população. É uma vergonha, com certeza, é muito triste para o nosso Estado, sem dúvida nenhuma. E agora os responsáveis por tudo isso, sejam eles quem forem, inclusive, devem ser punidos de forma exemplar. 18 horas. Bom, e como a corrupção aqui no Brasil é generalizada, né? Vamos conferir mais essa. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Mário Melo, divulgou hoje que 12 mil servidores públicos aqui do estado do Amazonas se beneficiaram ilegalmente do auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Exatamente isso. 12 mil servidores que juntos receberam R$8.900.000. Bom, e todos esses 12 mil funcionários públicos já são alvos de investigação no âmbito federal. Os dados estão na nota técnica assinada pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas e também pela superintendente da Controladoria Geral da União, seção Amazonas, que é a Mona Lisa Prado Benevides Rufial. A identificação de todos os servidores que cometeram essa fraude só foi possível com o cruzamento de dados baseado nos números fornecidos pelo TCE, pelo Tribunal de Contas, no mês passado. O órgão faz parte da rede de controle do Amazonas e sempre que é acionado, fornece dados técnicos aos membros da rede. Bom, de acordo com o levantamento, os 12.359 servidores, entre eles vários profissionais efetivos e temporários, muitos da área da saúde, como médicos, por exemplo, receberam o benefício instituído pelo governo federal para auxiliar pessoas de baixa renda a enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Isso mesmo que você ouviu, até médicos receberam indevidamente o auxílio. Realmente, isso é uma vergonha. Os 12 mil servidores investigados pelo governo federal poderão responder por crimes de falsidade ideológica e estelionato, além de responder por infrações disciplinares no âmbito do poder público estadual e municipal. A lei que instituiu o auxílio emergencial veta expressamente o acesso ao benefício para agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargos temporários, função de confiança, cargo em comissão e os titulares de mandato eletivo. Então, esse recebimento é claramente ilegal. Bom, cada caso no Amazonas está sendo investigado, caso a caso. Vale ressaltar que os envolvidos podem sim devolver os valores indevidos se quiserem, o que diminuiria, inclusive, as consequências administrativas
administrativas e também penais sobre eles. Basta encaminhar e-mail para o endereço eletrônico devolução@auxilioemergencial.cidadania.gov.br. Devolução você já sabe, é sem o C cedilha e sem o tio. Então fica devolucão auxilioemergencial.cidadania.gov.br, ok? Nos casos de suspeita de uso de CPF e dados pessoais ilegalmente para obtenção do auxílio emergencial, o servidor deve formular denúncia por meio do fala.br no link sistema.ouvidorias.gov.br. E o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário Melo, lamentou que essas pessoas, que pessoas tenham se beneficiado do auxílio sem precisar. É lamentável tudo isso que nós estamos vivendo, Pessoas, funcionários públicos, que estão se locupletando um recurso que não tinha direito, No momento que estamos precisando de tanta solidariedade, precisando de tanta seriedade, pessoas morrendo, O governo federal faz essa ajuda e as pessoas desviam de forma completamente imoral e cria uma situação dessa que estamos vendo no Brasil. O Tribunal de Contas detectou, através de toda a equipe técnica, com a ajuda do CGU, mais de 12 mil pessoas que se completaram com esse recurso sem ter direito desse recurso emergencial. Isso é uma afronta muito grande no momento que estamos vivendo. Eu aconselho a quem viu esse dinheiro cair na conta e que não era para receber, devolva. Porque nós estamos mandando a relação para o governo federal e as providências serão todas tomadas. A minha indignação é muito grande quando eu vejo pessoas que não precisam estar tirando de quem precisa no momento desse tão difícil. Fica aqui o nosso repúdio e quero dizer que o Tribunal de Contas cumpriu a parte dele e vai levar isso até as últimas consequências. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 22 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. Vamos começar aí a playlist do 18 horas, Break Me, É uma canção aí do produtor alemão Topic e também do cantor sueco A7X. A faixa foi lançada em dezembro do ano passado. E desde o lançamento, a música alcançou o número 1 na parada ultra top da Bélgica, Portugal e Romênia. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta sexta-feira, com Break Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 25 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil. A primeira, Conferimos aí, curtimos Topic A7X Breaking Me. Foi a primeira da playlist de hoje no melhor Mix do Brasil. Mix. Ok, vamos agora com o Carimilhão. Carimilhão, mano, tá participando aí, Muita coisa, temos muitos comentários, desse nosso primeiro bloco, que falamos da CPI da pandemia, que falamos das investigações da Polícia Federal a respeito de denúncias de desvios de recursos públicos da saúde do estado do Amazonas. E aqui estão falando, como eu falei, que tem todo dia um novo escândalo, o pessoal aqui do Mano falou, realmente, todos os dias um novo escândalo. O governo é de uma criatividade incrível, Sim. não repete um escândalo, sempre cria um novo. Bacana. Exato. Daí ele está falando que o Wilson Lima está sendo chantageado pelos seus aliados. Estão aqui especulando, por que ele está pagando, Então, já foram além da nossa lista que nós falamos aqui, que também foi fruto das investigações da Polícia Federal. E daí tem mais um dizendo que no governo Wilson Lima, a sua quadrilha não existe interesse público. O que existe é interesse dos grupos que nele mandam. E por aí vai, gente. Obrigada pela participação. 6h26 e você está no melhor Mix do Brasil. Entrevista do dia. E está previsto para esta segunda-feira, dia 6 de julho, o retorno das aulas nas escolas particulares. A data já estava prevista no plano de retomada gradual das atividades não essenciais aqui em Manaus, dentro do 4º ciclo, que é o último. Bom, o Sindicato das Escolas Particulares diz que a volta às aulas presenciais vai ser de forma escalonada, respeitando os grupos de risco e também as recomendações das autoridades de saúde, o que é muito importante, como o distanciamento, o uso de máscara
máscaras e disponibilização de álcool em gel. No total, devem retornar 60 instituições de ensino particulares e também creches e faculdades. Vai de creches às faculdades, né? Mas o retorno presencial requer muitos cuidados que devem ser observados. E o diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, doutor Antônio Magela, que é médico infectologista, conversa com a gente agora por telefone sobre os cuidados que os pais, os alunos e os próprios estabelecimentos devem ter nesse retorno dos estudantes às salas de aula. Muito boa noite, doutor Antônio Magela, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas, hoje aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, na sua avaliação como infectologista, esse é realmente o momento certo de voltar às aulas presenciais? Evidentemente, nós passamos por uma situação sem precedentes, né, que acabou gerando impacto aí em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, praticamente na totalidade, né, das pessoas tiveram algum impacto com essa situação de pandemia, com as medidas de restrições, né, que foram também muito impactantes, mas à medida que a situação foi se resolvendo, a epidemia foi se desenvolvendo, inclusive até exatamente como as epidemias anteriores, chega um momento em que a retomada se faz necessária. Mas não é uma retomada rápida e sem regras. Tem que se observar as normativas que foram colocadas em práticas, né? E até porque essas medidas elas não são exclusivas dessa nossa época e elas não são exclusivas para coronavírus. Se nós tomamos como hábito essas medidas de higiene, por exemplo, de distanciamento social, nós vamos nos proteger de uma série de doenças respiratórias, diarreicas, doenças cutâneas, doenças oculares. Ou seja, se nós conseguimos assimilar de maneira responsável essas medidas que vieram para ficar, e eu espero que elas realmente fiquem, nós vamos ter uma população muito mais consciente, com muito mais acesso à informação e, principalmente, uma população que tenha transformado essa informação em proteção própria, e essa proteção individual, ela acaba tendo um alcance social muito importante. Doutor, quais são essas medidas, esses cuidados aí? Faça uma relação dessas medidas essenciais para voltar às aulas com segurança e evitar o contágio da Covid-19. Principalmente o uso das máscaras faciais, né? A higiene das mãos, que pode ser feito com água e sabão ou com o álcool em gel, e também as normas de distanciamento social, manter realmente a distância de até 1,5 metro de uma pessoa para outra, evitar aglomerações e principalmente aglomerações em ambientes fechados. Evidentemente que as aulas vão voltar agora, mas não teremos mais aquela realidade da porta fechada, das janelas fechadas e o ar-condicionado ligado e aquele ambiente fechado. O que a gente precisa agora é de pessoas protegidas pelo distanciamento social, pessoas protegidas usando a máscara, pessoas protegidas cuidando da higiene das mãos, dos objetos, e pessoas protegidas dentro de uma sala de aula, de qualquer reunião, em que a janela esteja aberta, a porta esteja aberta, em que haja uma constante renovação do ar que circula. Então, essas medidas, elas vieram para ficar, elas têm que fazer parte, elas têm que se consolidar como um comportamento rotineiro, né, através dessas informações, né, colocadas em prática por toda a população. E mais uma vez eu repito, essas medidas vão nos proteger do coronavírus? Sim, mas vão nos proteger de todos os vírus da gripe que circulam por aí, dos resfriados, vão nos proteger das bactérias que causam conjuntivites, vão nos proteger das meningites, vai nos proteger da tuberculose. Então nós temos agora a oportunidade de ter aprendido essas medidas de proteção e colocá-las em prática
como rotina, como hábito para a nossa proteção própria e a proteção daqueles que convivem conosco. Muito bem. Ok, doutor. Agora, uma curiosidade também, muitos pais devem ter essas dúvidas, essa dúvida que eu ouvi. As crianças pequenas podem usar a máscara durante o dia inteiro, durante o tempo escolar? Como é que é esse uso da máscara por um longo período de tempo para as crianças? É a mesma coisa para adulto? Alô? Acho que nós perdemos o contato com o doutor. Oi, eu estou ouvindo, mas eu não ouvi a sua pergunta. Ficou tudo mudo. Ah, sim, ok. Alguma coisa na conexão. A pergunta era a respeito das máscaras para as crianças na escola. Se elas podem usar durante um longo período de tempo as máscaras, ou se o distanciamento, né, entre um e o outro já não precisa usar máscara. Eu estou com dificuldade de entender, Karine. Ok, nós vamos ver. Agora melhorou. Melhorou. Sim. Doutor, então era a respeito do uso da máscara para crianças. É prejudicial para elas? Se é prejudicial, se tem um tempo mínimo, um tempo máximo de uso. Evidentemente que a máscara, ela não é uma máscara única durante o dia, né? Eu preciso de pelo menos a cada 3 ou 4 horas fazer a troca da máscara. E se a pessoa tem sinais ou sintomas de doença respiratória, se ela está tossindo, se ela está espirrando, se ela está com coriza, aí ela tem que trocar a máscara com mais frequência. Daí é de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? E cuidado com essa máscara. Ao chegar em casa, a máscara é de uso individual, né? Tá sempre aquela preocupação das crianças trocarem as máscaras, tem que ter muita atenção com isso. E essas máscaras têm que retornar para casa, elas têm que ser lavadas, elas têm que ser higienizadas, e de preferência até lavadas com água e sabão, com água sanitária e depois passadas, né, com ferro. Isso confere às máscaras um grau de esterilidade seguro, né, para que as crianças, ou os adultos também, possam usar a máscara como um fator realmente protetor. E, doutor, é difícil, né, você conseguir convencer as crianças, né, a usarem máscara ou seguir qualquer procedimento nesse sentido aí, né, para se proteger. Vocês têm aí algum método que facilite esse trabalho para os pais? Bom, as crianças, certamente que tem aquela resistência natural da criança, mas aí vai ser muito importante a maneira com que essas crianças vão ser abordadas. E as crianças também são um campo fértil para o aprendizado. Então nós temos a possibilidade, né, de criarmos agora, nesse momento, uma geração futura, né, com muito mais consciência com relação a essas medidas de proteção individual e social. Eu acho que os professores, os pais, é aí que entra um papel muito importante na educação, né, e na formação da criança, utilizando esse potencial de aprendizado que a criança tem, para que elas possam assimilar essas medidas, não como um incômodo, mas como uma medida de proteção. Eu tenho um filho de 7 anos que ele não sai a lugar nenhum daqui sem a máscara dele, já virou uma rotina. Então, acho que é um exemplo único, né, mas é uma possibilidade que nós temos de fazer com que as crianças de hoje sejam uma geração já bastante consciente da importância dessas medidas de proteção. Certo. E quais os cuidados que os pais devem ter antes de levarem as crianças para a escola? Tem algum protocolo, algum critério? O que eles... Eu não entendi, que a ligação está muito baixa. Ah, sim. Quais os cuidados que os pais devem ter antes de levarem as crianças para a escola? Sim, o cuidado mais importante é observar se a criança tem algum sinal ou sintoma respiratório. Isso aí é uma coisa que eu falava desde a pneumonia asiática de 2002, depois voltei a falar com bastante intensidade na época do H1N1 em 2009. Criança com sinal ou sintoma respiratório não vai para a escola. Sim. Assim como qualquer adulto que tenha doença respiratória, tosse, espirro, coriza, não vai para a escola, não vai para o trabalho. Essas pessoas precisam, elas imediatamente, assim que apresentarem sinais e sintomas respiratórios, o adulto deve tomar consciência de colocar a sua máscara, o que está sintomático.
E os pais, ao notarem que os seus filhos, que as suas crianças estão com sinais e sintomas respiratórios, imediatamente colocar nessas crianças a máscara e isolar essas crianças, hidratar bem, alimentar bem, usar os sintomáticos e, se tiver com estado geral comprometido, até mesmo procurar assistência médica para que a criança seja adequadamente avaliada e tratada e possa ficar em casa em isolamento, mas em um isolamento seguro, sob observação constante, para que ela não evolua, né, rapidamente para algum caso grave. Mas para a criança, o cuidado principal que se deve ter é orientar as crianças, né? Primeiro, se a criança estiver doente, não vai para a escola. Segundo, se a criança não tem nenhum sintoma e vai para a escola usando a sua máscara, é preciso que ela tenha consciência e saiba por que ela está usando a máscara. Vai ter que trocar de máscara, pelo menos na hora lá do lanche, do intervalo do lanche. E na hora que a aula terminar, que junta aquelas crianças, geralmente aguardando que os pais venham buscá-las, é preciso que elas também, nesse momento, a escola que tem que ter o cuidado de manter as crianças em distanciamento até que elas sejam, retiradas lá da escola pelos seus responsáveis. Mas eu acho que é uma medida nova, nós vamos levar aí algum tempo de adaptação, mas nós temos bastante conhecimento e estamos adquirindo uma boa experiência com essa situação aí de pandemia, e eu acho que os frutos serão positivos, a esperança é essa, e que a gente possa ter aí no futuro uma população bem mais protegida, com relação às doenças respiratórias. Doutor... E outro cuidado importantíssimo que os pais não podem negligenciar é a atualização do cartão de vacinas, do cartão oficial de vacina. Nós já estamos tendo algum problema aqui na cidade com sarampo, com gripe, porque as crianças não foram adequadamente vacinadas. Existe cobertura vacinal baixa aí para algumas doenças respiratórias. Então, muita atenção dos pais para a atualização bastante responsável do cartão vacinal oficial. Muito bem, o que pode explicar, doutor, o fato do Amazonas registrar em média 1.000 casos por dia e as interações e mortes por Covid-19 estarem em queda, né? O vírus apresentou mutação, está se apresentando menos agressivo, menos letal, talvez? O que seria? É uma série de fatores. Primeiro, a gente tem que analisar com relação às epidemias anteriores, né? O Dr. Marcos Guerra, lá, diretor da Fundação de Medicina Tropical, no início da pandemia, lá no dia 13 de março, quando houve o primeiro caso, oficial, ele já fez uma avaliação dizendo que nós teríamos muitos problemas até a 13ª semana, que coincidiria aí no final do mês de junho, na segunda quinzena de junho, porque esse é o comportamento que as outras epidemias nos mostraram. E à medida que o tempo vai passando, o próprio vírus, as cepas vão se modificando, e o que a gente espera é que ele realmente tenha perdido a virulência. E a outra questão é dos susceptíveis, se esgotam também os susceptíveis, os grupos de risco, se contaminam com mais rapidez. E até que no momento o vírus não tem mais o fator surpresa, A nossa rede de saúde já está ciente que o problema existe, nós já temos possibilidade de diagnosticar e tratar adequadamente e precocemente as pessoas, Já temos uma classificação da doença muito bem feita lá pelos espanhóis, que a gente aplicou aqui no nosso protocolo de segmento clínico, na fase 1, fase 2, fase 3, com os medicamentos que são específicos para cada fase. Enfim, é uma série de fatores que nos faz ficar tranquilo e esperar que nós nem tenhamos essa tão temida segunda onda que sempre se fala quando há uma epidemia de doenças respiratórias virais, mas pode até acontecer uma segunda onda, mas não significa dizer que ela vai ser devastadora, ela pode até ocorrer, mas dentro de uma situação como eu citei agora há pouco, os serviços de saúde já estão cientes, estão sensibilizados, estão preparados, temos como tratar as pessoas, isso nos deixa um pouco mais tranquilos, mas não totalmente tranquilos, Eu sempre falo que é muito melhor você exagerar na prevenção do que negligenciar a prevenção. Por isso que nós estamos sendo repetitivos e seremos ainda muito repetitivos com relação às medidas de restrição, de distanciamento social, de uso de máscara, de higiene,
porque, como eu disse agora há pouco, não são medidas exclusivas de coronavírus, são aplicáveis a uma série de outras doenças e a proteção tem que ser a mais ampla possível. Ok, então, muito obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Conversamos com o diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, doutor Antônio Magela. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite e muita saúde para todos. Bom trabalho. Muito obrigado, uma ótima noite. 6h42 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, I.L.Y. I Love You Baby. É uma música do produtor americano Surf Mesa, com vocais aí da cantora Emai. Pois é, e é claro que a faixa começou a ganhar popularidade através de clipes gerados pelos usuários do aplicativo TikTok. Então, simbora conferir essa segunda da playlist de hoje, desta sexta-feira. I Love You Baby. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também, 6h46, você está no melhor mix do Brasil. I.L.Y. I Love You Baby, né? Surf Mesa e Mile foi mais uma que você curtiu aqui em 100,7 Mix FM. Mix. Bom, e agora vamos saber a previsão, né, do tempo para este fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. Já no domingo, segundo a previsão do Clima Tempo, também deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 80% e a mínima prevista é de 23 graus e a máxima também não deve passar dos 32 graus. 18 horas. E o desembargador Domingos Chalub tomou posse na presidência da Justiça do Amazonas, homenageando trabalhadores da saúde em a linha de frente de combate ao Covid-19. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas também anunciou a posse dos concursados ainda este ano e mandou recado de que não existe amizade entre o Judiciário, o Governo do Estado e demais poderes. A reportagem é de Odineia Araújo. Em uma solenidade virtual bastante disputada, tomou posse hoje a nova diretoria da Corte Judiciária do Amazonas, formada pelo desembargador Domingos Jorge Chalub na presidência do tribunal e as desembargadoras Carla Maria Santos dos Reis como vice-presidente e Nélia Caminha Jorge como corregedora-geral de Justiça. Na composição da mesa virtual estavam magistrados, desembargadores, representantes de entidades de classe, das Forças Armadas, da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Manaus, o prefeito de Manaus Arthur Neto, o governador Wilson Lima e ministros do STJ e do STF. Na solenidade de posse, antes da troca do colar do mérito judiciário, o ex-presidente Edo Simões fez uma prestação de contas de sua atuação à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas nos últimos 2 anos, destacando o avanço tecnológico, como a digitalização da corte, o pioneirismo nos trabalhos remotos e até premiação nacional pelo trabalho de gestão de pessoas. Alcançamos patamares nunca antes atingidos por um tribunal do país, em todos os nossos segmentos de justiça, com premiações nacionais, que servem de modelo a outros tribunais, com destaques e pontuações que nos deixam orgulhosos do nosso desempenho, que temos tratado aqui nessa região imensa, continental, que é o nosso grande Amazonas, uma justiça que dá exemplo de superação, que está sempre em busca de modelos inovadores. O presidente do STJ, ministro Mauro Campbell, falou dos desafios do Judiciário do Estado. Inaugura-se hoje mais um ciclo administrativo no Poder Judiciário dos amazonenses. Com ele, renovam-se as esperanças à concepção de políticas administrativas ainda ansiadas pelos eminentes judicionados e por seus juízes. Basta-me tomar por premissa esta assertiva, para divisar a grandiosidade dos desafios que o Tribunal de Justiça enfrentará para efetivar mudanças nas suas rotinas administrativas,
O ministro Marco Aurélio Mello, membro do STF, destacou o trabalho da Justiça do Amazonas nos lugares mais remotos para levar justiça a todos os amazônidas. A comarca mais distante da capital está a 1.300 quilômetros. Evidentemente, há dificuldade logística, mas a presença do Tribunal de Justiça tem que estar sempre na mais longínqua comarca. Desejo aos empossados sucesso na administração do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. O governador Wilson Lima enalteceu o judiciário amazonense e parabenizou o novo presidente da corte, a quem chamou de amigo. E o Tribunal de Justiça do Amazonas tem dado demonstrações de sensatez, de maturidade diante de incertezas que vivemos na política, na economia, de opostos cada vez mais aflorados, de ataques às instituições. Quero desejar muito sucesso para você, meu amigo desembargador Jorge Chalub. Conte sempre com a parceria do governo do Estado do Amazonas. Em seu discurso de posse, o novo presidente da Corte de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub, prestou homenagens aos trabalhadores da saúde na linha de frente contra o coronavírus e deixou um recado ao governo do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa. Não existe amizade entre presidente de tribunal, presidente da Assembleia Legislativa e presidente e governador, chefe do Executivo. O que existe é respeito institucional. O que existe é empatia institucional. E governador Wilson Lima, presidente Josué Neto, e eu estendo a todos os deputados, podem ter confiança de que não será amizade, mas será empatia, diálogo e conversa institucional. O desembargador também disse que vai chamar os concursados do Tribunal de Justiça ainda este ano, possivelmente em setembro, e disse que, se for preciso, vai cortar grupos de trabalhos e gastos da corte. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E hoje é sexta-feira, dia da gente conferir a coluna do nosso editor executivo aqui do 18 horas, o jornalista Sérgio Bartolo. Com a aprovação no Congresso Nacional esta semana das datas da eleição municipal deste ano, foi aberta a temporada de fake news. Fake news quer dizer mentira. A mentira pode ser apenas uma mentirinha, mas pode descambar para um desastre e até a morte. E como dizem os mais experientes, a mentira tem pernas curtas. Mas também há outro ditado que diz: me engana que eu gosto. Bem, a maioria das pessoas não gosta de ser enganada. A melhor arma contra as fake news é o bom senso. Em um processo eleitoral é preciso muito cuidado. A educação virtual ajuda a detectar as mentiras. É preciso questionar o que as redes sociais publicam. Desconfiar do que recebe por Facebook, Twitter ou WhatsApp. É a arma. Não leia só o título, verifique o autor, veja se o site identifica a pessoa responsável, veja a data da publicação, veja muitos sites de várias categorias diferentes, saia da bolha da rede social. Tome cuidado com sensacionalismo e desconfie sempre. Veja bem, os candidatos e os políticos são vítimas de fake news. Mas a principal vítima das mentiras na internet é mesmo o eleitor enganado, que escolhe com base em informações falsas, mentiras, calúnias e depois sofre as consequências. Você está ouvindo 18 horas. E os vereadores de Manaus, servidores da Câmara Municipal, vão poder fazer o teste do novo coronavírus gratuitamente. Quer dizer, gratuito para eles, né? Mas pago pela Casa Legislativa com dinheiro de quem? Nosso, meu, seu, do contribuinte. Alguém tem que pagar a conta, né? Lógico. O benefício foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da Câmara. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Cíntia Blink.
São 300 testes de Covid-19 que vão custar R$ 67.200 para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manaus terem os seus diagnósticos. A empresa contratada para prestar o serviço é a Santa de Virgens Diagnósticos Limitada, contratada com dispensa de licitação. Um detalhe importante é que desde março os parlamentares adotaram o home office e ainda não retornaram às sessões presenciais. Outra informação é que o salário dos vereadores é de R$15 mil e cada teste desses custa em torno de R$200, ou seja, cabe no orçamento deles. Aí fica a pergunta, é um privilégio? Para o universitário Anderson Oliveira, é revoltante saber que o dinheiro público vai ser usado dessa forma. Isso gera uma certa revolta. Isso gera um privilégio, né? Você está criando privilégios para uma classe que não precisa desse privilégio. Enquanto tem pessoas que realmente precisam desses testes para continuar um trabalho, né, para sair de casa e tudo mais. O estudante de administração Ribamar Marques concorda que há quem precise mais de acesso gratuito ao teste da Covid. Eles já possuem inúmeros privilégios, possuem salários altíssimos e ainda vão fazer o teste grátis. E a população que paga o imposto, e as pessoas que realmente precisam desse teste e não possuem condições financeiras de custear o serviço, eles poderiam destinar essa verba para outras ações, né, ligadas à saúde pública. A cada dia a gente perde um pouco mais de esperança, né, nos nossos políticos. Já o advogado Carlos Santiago lembra que pode ser uma medida de prevenção, apesar de polêmica. Quando a Câmara resolve pagar exames de Covid-19 para os vereadores e para alguns funcionários, o Poder Legislativo está protegendo os seus membros nesse retorno das atividades presenciais. Mas isso pode ser também caracterizado como um benefício para poucos, pago com o dinheiro de todos os manauaras. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelso Silva, disse à reportagem que a testagem faz parte das medidas adotadas para o retorno gradativo das atividades presenciais. Ele informou ainda que aqueles que já tiveram a doença não vão ter acesso ao teste. Vereadores procurados para comentar a matéria não retornaram às mensagens. Cíntia Blink, para o 18 horas. Muito bem, Cíntia Blink. Olha, nós falamos que alguém tem que pagar a conta, né, Karine? Exato. Então, uma das coisas que o Brasil precisa urgentemente fazer e tornar mais iguais aí os direitos dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado. Ainda existem muitas diferenças entre esses dois setores aí. Os poderes executivo, legislativo e judiciários, há direitos para os funcionários que o trabalhador comum nem imagina, nem sonha ter. Ao invés de diminuírem ao longo do tempo, vão aumentando cada vez mais. E é bom dizer que essas diferenças são muito grandes e elas aparecem mesmo como privilégio e não devem ser concebidos num país democrático, com certeza, né, E tem mais, hein, Carlão? Às vezes a gente nem sabe quantos privilégios têm alguns funcionários públicos, principalmente nos poderes legislativos e judiciários. Bom, nesse caso específico, a maioria da população de Manaus e do Brasil inteiro nem sequer pode pensar em ter acesso a um teste para saber se está infectada com o coronavírus. Um dia desses tentaram aprovar o pagamento de R$100 mil para parentes de servidores públicos do Estado que perderam parentes com a Covid-19. Se é justo para os funcionários públicos, deve ser justo também para o restante da população, ou então aí sim vira um privilégio, né? E não existe qualquer argumento que convença que um cidadão é melhor do que o outro. Mas o pior é que quem paga por isso tudo, nós já falamos, sou eu, você, né? Somos nós, é o contribuinte, o dinheiro sai do nosso bolso. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado e também no país com Karine Leão. E o Amazonas registrou hoje mais 1.007 casos de Covid-19, elevando para 74.537 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmados mais 25 mortes pela doença, sendo que 16 ocorridos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.800
887 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, os números consolidados no país somam 1.508.991 diagnósticos confirmados da Covid-19. E o Brasil soma um total de 62.304 mortes por Covid-19. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana que está terminando tem uma grande chance de entrar para a história do Amazonas. Vai ficar marcada pela repercussão da Operação Sangria nas entranhas da área de saúde do governo do estado. Repercussão que ainda levará um tempo para ser totalmente avaliada, medida. Por muito tempo vai ficar ressoando na cabeça dos amazonenses o que disse a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, abre aspas. Os fatos ilícitos investigados têm sido praticados sob o comando e orientação do governador do estado, Wilson Lima, o qual detém o domínio completo e final, não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia, mas também de todas as demais ações governamentais relacionadas à questão, no bojo das quais atos ilícitos têm sido praticados, fecha aspas, disse a subprocuradora. Lindor Araújo também disse que está diante de uma verdadeira organização criminosa que, instalada nas estruturas do governo do Amazonas, serve-se da situação de calamidade provocada pela pandemia de Covid-19 para obter ganhos financeiros ilícitos em prejuízos do erário e do atendimento adequado à saúde da população. São denúncias gravíssimas que, além de ficarem na história, vão determinar o futuro do Estado. Não só na semana que vem, com a decisão sobre o processo de impeachment na Assembleia Legislativa, mas nas próximas eleições municipais e em várias outras que ainda virão. 18 horas. 7 em ponto, Karine, tchau. Chegamos aos finalmente. Mais uma boa semana. Noite. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. A gente volta com você na segunda, hein? Com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.